E olha, a polícia prendeu hoje um homem de 35 anos. Essa figurinha é suspeita de estuprar a filha da sua companheira. E esse crime teria ocorrido em 18 de fevereiro de 2014. Faz tempo, mas a justiça tarda, mas não falha. O Alan Garcia vai falar com a gente agora, porque a prisão demora, mas ela tem que acontecer, porque senão fica parecendo que a coisa ficou esquecida desse ato terrível feito por esse monstro que se aproveitou da menina na época, quando ela tinha 11 anos. O Alan vai contar para a gente os detalhes. Alan Garcia, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é um caso que assusta todo mundo, né? Porque já tem um tempinho, mas agora que saiu a decisão definitiva da justiça para prendê-lo. E foi isso que a polícia fez. Saiu em busca e conseguiu capturá-lo. O delegado está aqui com a gente para contar primeiro quais são os detalhes, né, deste crime. Delegado, boa tarde para o senhor. O que é que traz, né, todos os relatos que foram repassados em depoimentos, o que é que a justiça trouxe para vocês e aí sim vocês conseguiram chegar até ele e conseguir prendê-lo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Inicialmente, né, cabe falar que esse crime ocorreu em 2014, o inquérito foi instaurado, foi investigado pela Delegacia Especial, né, de Proteção à Criança e Adolescente, né? À época, o titular era o doutor Nivaldo Aleixo, né? E concluíram o inquérito pelo indiciamento, né, desse indivíduo pelo crime de estupro de vulnerável, na modalidade ato libidinoso. De acordo com os relatos da mãe, da própria vítima, que tinha 11 anos à época, né? Após a mãe surpreendê-lo, né, no quarto da enteada, né, numa noite ela ficou desconfiada e, fazendo uso de um aparelho telefônico, conseguiu filmar, né, outras situações em que ele ia até o quarto da criança e molestava enquanto ela estava dormindo. Nos autos também constam que por algumas vezes a criança estava acordada, né, e ficava com medo, tinha apenas 11 anos. E após a conclusão do inquérito, houve a denúncia pelo Ministério Público, né, e a partir daí esse indivíduo se evadiu, né, todo o processo correu à revelia, né, nos autos a gente tem várias e várias tentativas de intimação do mesmo para que comparecesse e respondesse à justiça, né? Enfim, agora em 2022, janeiro de 2022, né, foi prolatada a sentença definitiva, condenando esse indivíduo a 18 anos, 11 meses e 15 dias de prisão pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade continuada, né? Eles reconheceram que, pelo menos em 3 situações, né, ficou claro que houve essa molestação, né, na modalidade ato libidinoso, ou seja, não houve penetração, não houve conjunção carnal, né, nem outro tipo de penetração, mas havia prática de ato libidinoso diverso. No caso, ele satisfazia a lascívia própria, né, tocando o corpo da menina. Com a prisão deste homem agora, vocês tiveram contato com a família, com a vítima, com a mãe da vítima? Não. Nessa situação, a gerência de inteligência trabalhou em cima, né, desse mandato definitivo, né, de prisão, e não tivemos contato com a família, mas que será certamente informada, né, de que esse molestador, esse agressor, né, finalmente está atrás das grades, né, vai responder pelo crime cometido, e com certeza marcou, né, para sempre a vida dessa criança. Com certeza. Apesar de todas as provas, ele nega ou confirma, assume que cometeu tudo isso? Olha, nos autos consta que, apesar de ter negado inicialmente, né, ele, após ser confrontado com os vídeos em que ele entra no quarto da menina durante a madrugada e passa a praticar com ela atos libidinosos, né, ele confessou a prática criminosa, disse que foi um momento de fraqueza, né, isso é o que consta nos autos do inquérito policial. Delegado, muito obrigado pelas informações do senhor. Bom, Wilson, eles sempre trazem, né, essa desculpa, né, esse momento de fraqueza. Mas que fraqueza é essa? Eu volto com você.
Pois é, Alain, uma fraqueza, né? Um cavalão desse com uma menina de 11 anos, né? Uma criança na época ainda. Agora, Alain, eu só estou na dúvida do seguinte, o doutor Thales, logicamente, que foi o delegado Nivaldo Aleixo, que iniciou, lógico, essa primeira investigação na época, a informação que nós temos é que ele toca na criança. Então, o ato libidinoso poderia ser se ele apenas estivesse olhando a criança ou até, assim, se satisfazendo, se masturbando, enfim. Mas ele chega a tocar na criança. Não seria uma forma de colocar mais uma tipificação que desse mais pena, mais dura em relação à importunação sexual, já que ele toca na criança, ele direciona, inclusive, os seus atos para essa criança de apenas 11 anos na época? Delegado, o Wilson está fazendo o seguinte comentário e, fazendo uma pergunta para a gente tentar tirar algumas dúvidas. O fato desse homem tocar na criança, né, tinha apenas 11 anos, não pode vir um outro crime de importunação, por exemplo, porque se ele se... Acho que nós perdemos o sinal exatamente no momento importantíssimo que o Alain fazia essa pergunta. Vamos tentar ver se a gente consegue restabelecer o nosso contato. Nós dependemos, logicamente, da internet. No Brasil nunca se preocupou, a 3G nunca funcionou 100%. Foram para 4G, agora querem ir para 5G. O Brasil, a internet não é 100%. Enfim, você compra 500 mil gigas, só recebe 200 e aí dizem que é assim mesmo e tal. Então, o nosso equipamento... Vamos tentar. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente tenta trazer, nós estamos ao vivo, são 12 horas e 13 minutinhos, né? Nós vamos daqui a pouquinho trazer mais detalhes para vocês sobre essa informação, porque é uma informação importante, né? Porque a gente discutiu tanto isso hoje, durante essa semana, inclusive sobre isso, sobre se a importunação sexual, se você está direcionando aquilo para alguém. Nós temos aquele caso daquele rapaz que estava embaixo do Marco dos Corais, né? Também ali se masturbando e tal, mas era uma coisa, foi ato libidinoso, que deu uma pena um pouco menor, não é? Porque ele não havia direcionado para alguém. Nesse caso, pelo menos ele tinha o alvo, que era a criança de 11 anos, ele tocava também nas partes da criança, enquanto a criança dormia, nos seios, na partes íntimas, enfim, né? Uma figura, conhece que até dá asco só de falar pelas cenas desse vagabundo fazendo isso. Enfim, 8 anos depois, eu preciso 8 anos para encontrar essa figura e a polícia cumpriu o seu papel. Daqui a pouco o Alain restabelece o contato com a nossa produção aqui, com o nosso link, e a gente volta com ele para ele poder trazer essa resposta do delegado. Eu estou falando isso para a gente poder, quanto mais robustecer esse inquérito, quanto mais tempo ele ficar preso, melhor. É o que a gente espera. Vamos trazer daqui a pouco respostas sobre isso, tá? Vamos fazer o seguinte, sim, restabelecido nosso contato, então, inclusive com o Alain Garcia, que fez aquela pergunta que eu tinha pedido para ele fazer a pergunta para o delegado Dr. Thales. Vamos saber, Alain, agora sim restabelecido o seu contato, amigão, vamos dar então sequência naquela pergunta importante, na hora que ele ia responder, o nosso sinal acabou caindo. Delegado, então, o senhor escutou a pergunta que eu fiz, né? O pessoal em casa que não conseguiu. O fato desse homem ter tocado na vítima, o crime não pode ser maior, não pode vir um outro crime para colocar ele cada vez mais tempo atrás das grades? Olha, na verdade, né, a pena dele, ele foi condenado, né, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Né? Dos crimes contra a liberdade sexual já é o crime mais grave, com uma pena maior. E essa pena ainda foi aumentada porque foi reconhecido que ele praticou esse crime mais de uma vez, certo? Nesse tipo penal, né, diferente do estupro contra maior, né, contra uma pessoa maior de idade, em que tem que haver violência ou grave ameaça para obrigar a pessoa a se submeter, né, a uma conjunção carnal ou prática de atos libidinosos diversos, né? Mas você tem que ter a figura da violência, da grave ameaça. No estupro de vulnerável, né, a gente tem um fator biológico, fator etário, ou seja, o menor de 14 anos, né, a pessoa menor de 14 anos é protegida de forma absoluta. Então, a partir do momento que ele toca a criança, né, mesmo que não tenha havido conjunção carnal ou que não tenha havido qualquer tipo de penetração, o mero ato libidinoso, seja acariciar as partes íntimas, né, enfim, dentre outras situações, já configura o estupro, que é o crime mais grave desses tipos de crime. Delegado, mais uma vez, obrigado pelas informações do senhor. Wilson, então tá aí, né? Vai pegar 18 anos e 11 meses de cadeia, pegando aí o crime mais severo diante de tudo que ele fez. Eu volto com você.
Muito bem, Alain, muito obrigado. Agradeço ao Dr. Tales também pela explicação importante. É isso, a criança tem 11 anos. Até os 14 anos, qualquer coisa que você fizer com uma criança de até 14 anos de idade, a lei diz que é considerado estupro se você estiver fazendo ato libidinoso, se você tocar nela, mesmo, mas ela quis, não interessa. Até os 14 anos, ela não tem a responsabilidade de discernir. Então, a lei protege. Por isso que ele teve 18 anos e 11 meses. Eu queria que ele ficasse uns 150 anos, morresse, apodrecesse na cadeia, um vagabundo como esse, tirando aí a inocência da criança, se aproveitando, casado com a mãe da menina, mas mesmo assim tinha tara na criança de apenas 11 anos de idade. Um doente, maluco, eu espero que fique preso durante muito tempo. Que bom.